Olá pessoal, como é que vocês estão? Vamos começar agora a nossa live e vai ser uma live rápida, mas vamos deixar o pessoal entrar aí. Olá Cati, Jadiel, seja bem-vindo, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A gente vai falar um pouco sobre como é que você consegue acelerar aí a sua contemplação. Eu creio que esse é um assunto que muitas pessoas têm interesse, para que haja um maior planejamento, um planejamento mais assertivo quando você tem aí a contratação de um consórcio. Bom, vamos lá, vamos começar aí para a gente liberar essas informações nessa live aí que a gente vai estar fazendo. A gente vê hoje uma procura muito grande do consórcio como uma opção de um financiamento, né? O financiamento está muito caro no Brasil, a taxa Selic está batendo aí níveis muito altos e isso atrapalha todo o andamento de planejamento de famílias que estão querendo comprar os seus imóveis. Estão fazendo aí uma programação e é difícil hoje até a liberação do crédito imobiliário por parte principalmente da Caixa Econômica Federal, que é a principal aí, financiadora do crédito imobiliário, do crescimento imobiliário no Brasil. Isso porque você tem um nível de pessoas aí buscando fundo de garantia, por exemplo, não tem. Cada vez mais gente está trabalhando num nível informal e isso acaba, essa informalidade faz com que menos gente contribua com fundo de garantia, então há uma arrecadação menor. E aí é uma procura muito grande pelo consórcio hoje no Brasil. Então as pessoas estão se informando e basicamente aí você tem pessoas querendo o crédito, né, barato do consórcio, porque enquanto você tem um financiamento bancário, aí, uma taxa média de 9%, não quer dizer que hoje está um pouco até maior, mas a média aí do financiamento bancário para imóveis é em torno de 9% ao ano, no consórcio você tem uma média aí de 1,5%. Então, muita gente buscando o crédito mais barato do consórcio de 1,5% em média ao ano, contra 9% do financiamento. Só que, nesse meio, muitas pessoas que já têm o conhecimento, conseguem acabar fazendo um planejamento e ter a sua carta contemplada de uma forma mais rápida. Enquanto que outros estão ainda sofrendo. E a gente vai demonstrar aqui quais são os princípios que você precisa, que você pode entender e vão te ajudar no momento que você fizer a sua opção pelo consórcio. Bom, o princípio do consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que vai se reunir para que haja um fundo ali financeiro e esse fundo financeiro vai ser distribuído entre os consorciados. Então, o primeiro grande princípio que você precisa entender no momento que você estiver adquirindo seu consórcio, nada mais é do que você ter grupos menores. Então, quando você tem grupos menores para você fazer a entrar no seu consórcio, automaticamente você estará concorrendo com menos consorciados. Por quê? Exatamente pelas formas de contemplação. Existem duas formas de contemplação que eu não vou me ater muito aqui hoje, que é muito importante você também saber, tá? Mas a primeira forma é através do sorteio. Então vamos lá, você tem lá um grupo de pessoas que se reúne e está pagando as suas mensalidades mensalmente. O que acontece? Essas parcelas vão ser agrupadas, né? Vai se tornar um saldo financeiro e esse saldo financeiro vai ser distribuído. A primeira pessoa que vai receber a sua contemplação vai ser a pessoa que foi sorteada. Então, se você teve a sua cota paga em dia, você está participando do sorteio. E a partir do momento que você participa desse sorteio, digamos que lá você tem
500 pessoas que pagaram em dia, essas 500 pessoas vão participar do sorteio, tá? Deixa eu só colocar aqui para o celular não acabar a bateria. Então vamos lá. Se você, por exemplo, tem lá 500 pessoas participando desse sorteio, uma delas vai ser a sorteada, aquela que vai ter a cota contemplada e o crédito liberado para comprar o seu imóvel. Lembrando que, por exemplo, nos imóveis, que nós estamos falando aqui dando uma ênfase maior, mas o princípio é o mesmo para consórcio de veículos, tá? A primeira cota, você pode utilizar, o imóvel, né, o consórcio de imóvel, o crédito para quê? Para comprar imóveis na cidade. Você pode comprar o seu imóvel no campo, desde que ele tenha um registro e ele possa ser alienado. Porque sempre o imóvel, né, ele vai precisar ficar alienado como garantia para que você tenha a sua cota liberada, o seu crédito liberado. Então você pode comprar terreno, você pode comprar um terreno e também construir em cima desse terreno, tudo dentro do crédito que você escolheu, dentro desse planejamento. Outra forma muito utilizada com o crédito que você pode fazer você pode pegar esse crédito e, se você tem um financiamento bancário, por exemplo, lá na Caixa Econômica, você vai poder fazer a substituição do teu financiamento bancário pelo consórcio, que você está trocando uma dívida cara e de longo prazo, 30, 35 anos, por um crédito, né, por uma dívida muito mais barata, que é o consórcio, num prazo que é a metade, normalmente 15 anos. Tá? Então, a primeira cota que você vai ter a contemplação é do sorteio. Quem paga em dia vai participar do sorteio. E para isso, quanto menor for o grupo, maior a tua probabilidade de contemplação, porque você está automaticamente fazendo com que você está concorrendo com menos pessoas. E cada mês que passa, quanto mais gente contemplada, essas pessoas não participam mais do sorteio. Então, se você tem grupos menores e um número de contemplações muito altas, você vai ter essa vantagem aí de fazer o uso do seu crédito, tá? Então, esse é o primeiro conceito que você precisa entender. Tamanho de grupo influencia muito na demora ou na aceleração do seu consórcio. A segunda conceito que você precisa entender, e eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui, é a saúde financeira. O que é saúde financeira? Como eu disse, todas as pessoas estão pagando, tá, as suas cotas ali mensalmente. Quanto mais gente faz o pagamento em dia e menos gente fura isso, quer dizer, atrasa ou desiste ou deixa de pagar, mais recurso esse grupo tem. Então, ele tem mais saúde financeira. Então, se você tem um grupo pequeno, pagante, em dia e ofertando lances também, o que está acontecendo? Se eu tenho clientes, se eu tenho consorciados que ofertam lance, automaticamente eu tenho maior captação de recurso. E aí eu posso distribuir, além daquela cota que do sorteio, as cotas que vão também ser contempladas por lance. Então é muito importante que você entre numa empresa, numa administradora que tenha essas duas características. Grupos que sejam menores. Mas se o grupo é muito grande, não tem problema. Vou te mostrar aqui o conceito que é muito importante de número de contemplações, tá? Média para cada grupo. Então vamos lá. Saúde financeira do grupo e tamanho do grupo influenciam no número de contemplações e automaticamente na aceleração dessas contemplações. O problema é que, além das pessoas, eu recebo muitas perguntas aqui, além das pessoas não saberem esses dois conceitos que são básicos e são fundamentais e que eu sugiro que você sempre busque menores grupos e com saúde financeira. O problema é que as pessoas olham, muitas vezes, somente para a taxa administrativa. E o que acontece? Não adianta nada você ter uma taxa administrativa de 2%, que seja. Hoje, a média de um grupo de imóvel varia aí
de 18,5 até 23,5 na empresa que nós trabalhamos, que é a Porto Seguro. Agora, às vezes eu me deparo aqui com o pergunto, mas eu tenho uma taxa aqui de 9% que eu contrato pela internet. Só que a minha pergunta é, qual é o tamanho do grupo? Quantas contemplações mensais você tem dentro do seu grupo? Por quê? Esse conceito que nós estamos colocando. Às vezes o que acontece é que você tem uma taxa administrativa baixa, porém você acaba tendo um número de contemplações muito pequenas. Exatamente porque a inadimplência é muito alta, ele arrecada pouco dinheiro e, consequentemente, às vezes ele só arrecada para fazer a contemplação da cota do sorteio. E aí, vamos pegar ali um outro conceito que você precisa entender, que esquece isso da taxa administrativa. Não que você não tenha que se importar com ela, mas deixa ela em segundo plano. Vamos pegar o nosso princípio. Vamos pegar aí 600 pessoas. Vamos pegar os grupos que nós temos aqui da Porto hoje. Tem um grupo de 400 pessoas. Grupos em créditos maiores. 400 pessoas. Mas vamos pegar um grupo aí de 600. E o prazo que normalmente nós fazemos não é 240, é 200 meses. Se você pegar 600 pessoas e dividir por 200 meses, eu tenho que ter uma média de 3 contemplações por mês. Para quê? Para que no final dos 200 meses, que dá em torno de 16 anos e meio, 16 anos e 8 meses, todas as pessoas estejam contempladas. Então vamos lá. Você entrou no consórcio, tem 600 pessoas e você está pagando a sua cota em dia, mas você não está disponibilizando ali oferta de lances. E acontece que todos os meses tem a cota do sorteio sendo contemplada, a cota do lance fixo e mais uma cota de lance livre. Porque são essas as 3 formas de você contemplar. Sorteio, lance fixo e lance livre. Não vou falar sobre lances hoje, mas são essas 3 formas. Então, se eu tenho um grupo de 600 pessoas, em 200 meses, eu tenho que ter 3 pessoas para que no final desses 16 anos e meio, todo mundo esteja contemplado. Porém, se eu tenho uma média de 4 pessoas, eu vou ter, em média, aí em torno de 150 meses. E aí o que acontece? Em 13 anos e meio, todas as pessoas do grupo vão estar contempladas, mesmo aquele que não ofertou lance. Então ela fez um planejamento para 16 anos e meio, e em 13 anos e meio, mais ou menos, 12 anos e meio, deixa eu só confirmar aqui, vamos lá, 600 pessoas divididos por 4, 150 divididos por 12 anos e meio. Eu falei 13 anos e meio, não. São 12 anos e meio. Então você faz um planejamento quando você entra num consórcio de 16 anos e meio e em 12 anos e meio, quer dizer, 4 anos antes, você já está com ela contemplada. Mesmo que você, se você for o azarado, se você for aquele que paga em dia e for o último a ser contemplado. Então você vê como esse princípio de você ter grupos menores e uma adimplência, quer dizer, pessoas pagantes, ela é muito importante. Eu vou pegar outro exemplo aqui, ó. Se você tem, por exemplo, 800 pessoas num grupo, vamos fazer esse cálculo de novo, divididos por 200 meses, você tem que ter 4 pessoas sendo contempladas. Então, uma do sorteio, tem que ter uma no lance fixo e tem que ter 2 pessoas sendo contempladas por lance livre. O que acontece se eu tiver 5, Cícero? Vou pegar 800 pessoas divididos por 5 pessoas no mês. Ao final de 16 anos e meio, de 160 meses, divididos por 12, eu vou ter 13 anos e 3 meses, aproximadamente, todas as pessoas, todos os consorciados contemplados. Então, veja como isso é extremamente importante para quem está fazendo um planejamento. Quando você tem uma média de contemplações maior do que é necessário no grupo, você está diminuindo o número de pessoas, o número de tempo, né, a demora para essas pessoas serem contempladas.
E aí eu vou te deixar um último princípio que é muito importante você saber. Veja, se você tem um número de pessoas maior do que o grupo exige, sendo contemplada mensalmente, automaticamente o que vai acontecer é que existe uma média maior de contemplação. Tem gente ofertando lance todos os meses sendo contemplado. E aí, pensa comigo, se você tem um número de pessoas contemplando por lance todos os meses, o número de pessoas diminui participando mês a mês. Porém, também é uma coisa que nós vemos aqui, que nós temos o histórico de lance de todos os grupos, né, em todos os tempos. Você vê uma tendência a partir ali do terceiro, quarto ano, quer dizer, no primeiro terço que você tem do consórcio, em torno de 16 anos e meio, você vai vendo automaticamente a média de percentual de contemplações diminuindo, para depois se estabilizar, mas depois diminui de novo. Então, se você tem um grupo saudável dentro do consórcio, automaticamente, se você tem paciência, tem um planejamento para daqui a 3 anos, 4 anos, ter a tua cota contemplada, daqui a 3, 4 anos, você tem uma média de pessoas, de contemplações do percentual bem menor. E dá para você se planejar, né, daqui a 3, 4 anos, dando um lance menor do que aquilo que você daria no início. E se planejando com parcelas mensais, sem muito estresse. Então, o que eu trouxe nessa live rapidamente aqui? A primeira coisa que você precisa entender para que você possa ter sucesso no seu consórcio, para que o consórcio não venha a ser uma frustração para você, porque a gente vê hoje tantas informações, mas as pessoas, infelizmente, compram de forma muitas vezes precipitada, de forma emocional, e não prestam atenção. Em primeiro lugar, que eu comentei aqui, o tamanho do grupo. Grupos menores te dão uma probabilidade maior de contemplação, e grupos que são saudáveis. Porque quanto mais saudável o grupo, mais ele entrega em contemplações, e aí você começa a ter um princípio de aceleração muito maior, para que você possa ter o seu veículo, é o mesmo princípio, ou o seu imóvel para comprar. Muita gente hoje compra imóveis através do consórcio e coloca para alugar no Airbnb, ou coloca ele para alugar um imóvel comercial, e esse imóvel, esse aluguel, acaba pagando as parcelas do consórcio. Então, se você tem interesse em saber mais sobre esses grupos, se você precisa planejar aí, você tem lance, existe uma estratégia para você que já tem um lance. Se você não tem lance, mas quer se planejar para comprar o seu imóvel, o seu veículo, de forma muito mais suave, existe também uma estratégia e a indicação de um grupo. E todos eles, todas essas estratégias passam por esses princípios que eu coloquei aqui. Então, coloca ali, coloca o seu comentário, manda pra gente aqui nessa live, se você está assistindo agora, depois que a gente já fez ao vivo, coloca aí, acelera, porque a gente vai estar conversando com você, se você quiser fazer parte dos clientes que são assessorados aqui pela nossa empresa, e que realmente a gente percebe que o consórcio é uma forma barata de você ter um crédito para o seu imóvel, para o seu veículo, pagando muito menos juros, você só tem uma taxa administrativa, e que você vai ter realmente uma segurança na hora de comprar, porque depois que você fizer o planejamento, é a execução, e aí a terceira parte, que é quando você está com a carta contemplada, é a nossa parte aqui. Você tem acesso direto ao nosso, a mim e aos os nossos apoiadores aqui, para que você possa fazer o uso do seu consórcio. Então, deixa aqui, acelera, e a gente vai conversar, tá bom? Um grande abraço, um bom dia para você, uma boa noite, no momento que você estiver vendo essa live, tá bom? Um grande abraço.